A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Meu abraço a todos vocês, nossos internautas, nossos amigos, admiradores do Evangelho do Rei Jesus. Como eu havia prometido e a pedido de muitos amigos e irmãos da nossa criação de um canal. Então aqui está nós, nosso primeiro vídeo, nossa primeira mensagem do nosso canal. Pastor, e como é o nome do canal? É Tempo de Conserto, com o pastor Laurimar Santos. Esse é o nome do nosso canal. Você já pode aí deixar o seu joinha para nos ajudar. Você já pode compartilhar com outros irmãos e amigos. E também você já pode se inscrever aí no nosso canal e o sininho de notificações aí também, tá? Nos ajude a levar esta palavra a outras famílias, a outros territórios, a outras nações. Abençoando a você que vai estar nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, tá certo? Aí você já nos ajuda a partir de agora, em nome de Jesus. Vamos para a nossa primeira mensagem de muitas que Deus nos dará para nós ajudarmos você na edificação da sua fé, no fortalecimento da sua caminhada com Jesus, que não é fácil, né, querido? Eu quero ler 1 Samuel, capítulo 3, versículos 12, 13 e 14, que está escrito assim: Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar de uma coisa séria que houve na vida desse sacerdote. Eli tinha 2 filhos. Eram obreiros da casa do Senhor e ele sacerdote da casa do Senhor. A tragédia que houve na casa desse sacerdócio serve de alerta para nós hoje, queridos. Observando o juízo que o próprio Deus faz do profeta Eli, com relação à falta de cuidado com suas obrigações de pai. Deus julgou Eli pelo ofício de pai, pela responsabilidade que ele faltou com os filhos, na criação e na formação do caráter de Hófni e Finéias. Filhos que não temiam a Deus, não respeitavam os sacrifícios da casa do Senhor, não respeitavam o templo, lugar de adoração a Deus, pois eles levavam mulheres para se prostituírem na porta do templo. E tudo isso Eli sabia e tinha conhecimento dos pecados dos seus filhos. Mas nunca foi pai e nunca usou autoridade de sacerdote para repreender os seus filhos que eram ministrantes da casa do Senhor. O pecado tomou conhecimento de todos. O povo de Israel vinha até Eli e comunicava-lhe os feitos praticados pelos seus filhos. O povo estava se escandalizando
alguns nem iam mais ouvir a mensagem de Eli, por não fazer valer a palavra que ele ministrava. Cobrava do povo, mas não cobrava dos seus. Pregava para o povo, mas não pregava para os seus. Disciplinava o povo de Deus, mas não disciplinava os seus. E a Bíblia vai dizer que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que os infiéis. E aquele que não cuida da sua casa não pode cuidar da casa de Deus. Eli falhou, fracassou na administração, na formação e na educação dos seus filhos. A tragédia foi grande, queridos. A tragédia foi inevitável. Deus havia dado a Eli tempo para ele consertar a casa, disciplinar os seus filhos, afastar os seus filhos da onde eles não poderiam estar exercendo a função de auxiliares da casa do Senhor. Não tinham moral, não tinham direito de estar ali, querida. A tragédia do lar, da família de Eli foi grande. Quando eles praticavam os atos, o povo vinha comunicar a Eli: teus filhos estão fazendo o povo se desviar. Eli, os teus filhos estão na porta do templo de novo, com mulheres se prostituindo. Eli, os teus filhos tiraram o melhor do sacrifício a Deus. Eli, os teus filhos estão faltando com respeito com a casa de Deus, com os elementos de Deus, da casa do Senhor. Eli, os teus filhos estão faltando com respeito com o povo de Deus. Diz a Bíblia que ele não os repreendeu, querido. 1 Samuel 3,13. Notamos a indignação do Senhor contra os pecados dos filhos de Elias. E o juízo foi notório. O juízo foi certo, querido. Deus não faz nada na terra sem antes avisar os seus profetas. Eli foi avisado, irmãos. Foi avisado dos pecados dos seus filhos. O povo, a igreja, comunicava a Eli dos feitos, dos maus testemunhos de seus filhos. Eli nunca colocou-os em disciplina, nunca usou autoridade de sacerdote, nunca usou autoridade de pai. Tem muitos pais perdendo a moral, o respeito, a liderança. Tem muitos pais perdendo o exemplo. Estão deixando de ser exemplo de respeito, de conduta, de caráter dentro de casa. Pais que vão me assistir esta mensagem, que já não sabem mais o que faz, porque não tem mais autoridade sobre os filhos, não tem moral com os filhos, não educa os filhos, não leva os filhos para a igreja, não lê a palavra com os filhos, não ensina os filhos a palavra do Senhor, e vai crescendo os filhos alienados, distanciados do conhecimento de Deus, sem temor e sem tremor a Deus. Pais que pagarão alto preço, filhos que pagarão alto preço por falta do conhecimento e do crescimento da palavra de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deus delegou esta função, esta missão, esta obrigação aos pais, de ensinar os filhos no caminho que deves andar. E qual é o caminho que o filho deve andar
no temor da palavra de Deus, querido. Pais que não ensinam filhos a orar, pais que não ensinam os filhos a respeitar os mais velhos, pais que não ensinam os filhos o caminho da igreja, que não ensinam que deve valorizar os utensílios da casa do Senhor, ter reverência na casa do Senhor, ter respeito na casa do Senhor, ter temor quando chegar na casa do Senhor, não ficar de brincadeira, nem celular, nem tirando piada. Dentro da casa do Senhor é um momento único, sagrado de adoração ao Deus da casa, ao Deus das nossas vidas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não era o que acontecia com os filhos de Eli. A indignação de Deus se acendeu, a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Eli e a sua má administração. O relaxamento e a negligência de Eli teve um alto preço. Os filhos de Eli tiveram que serem mortos na guerra. O neto com a nora teve que morrer no ato do nascimento. Eli, ao saber que a arca de Deus foi levada, a glória de Deus foi tomada, Eli cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Olha o preço do relaxamento, da negligência para com os filhos que não ensinamos no caminho que deves andar. A negligência e o relaxamento dos pais que agem de igual modo diante de tão grande e sublime tarefa que é de educar, de formar o caráter dessas crianças com a palavra de Deus. É um mistério muito lindo, coisa maravilhosa, quando nós olhamos a subida de Abraão ao Monte Moriá, quando ele vai subindo, levando ali consigo seu filho Isaque. Até então Isaque não sabia que ele era o sacrifício. E a pergunta e a conversa entre Isaque e seu pai Abraão nos revela coisas profundas, princípios, caráter, que Abraão ensinou, repassou para o seu filho Isaque. Quando ele disse: pai, aqui está a lenha, o cutelo e o fogo, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Nós entendemos que Isaque sabia perfeitamente os elementos de um sacrifício a Deus, que precisava do cordeiro. Ele já sabia levantar um altar, sabia colocar lenha, sabia sacrificar um cordeiro a Deus. Muitos filhos de sacerdote não sabem o caminho, não sabe orar, não sabe clamar, não se ora mais com a família dentro de casa, não se busca mais em conjunto, em família. Muitos pais preferem deixar os filhos com tablet, com celular, e o celular educar os seus filhos, o mundo educar os seus filhos. E nós sabemos como é que está o mundo, querido. O mundo jaz no maligno, é o mundo que está doutrinando, ensinando, orientando, formando o caráter do teu filho. Quem será o teu filho daqui a 10 anos? Se ele não for formado com a palavra de Deus, se ele não conhecer os princípios de Deus, se eles não conhecerem os mandamentos de Deus, o que será da nossa geração? Você pai, você mãe, você cristão, o que o seu filho está olhando, o que ele está assistindo, quem são os seus amigos? Escute, a tragédia da casa de Eli foi grande. O preço da negligência e do relaxamento de Eli como pai foi grande. O que acontece aqui, querido, é que Deus vai cobrar dos pais a falta de atenção, a falta de ensino, a falta de preparar os seus filhos para os serviços do Senhor. Eli pagou um alto preço. Ofne e Finéias se fizeram
amaldiçoado diante do Senhor. E Eli não os repreendeu, mesmo Eli conhecendo a situação de seus filhos, a tragédia familiar, os filhos rebeldes, pai que não soube disciplinar, o Deus reprovou lá de Eli. Como é que está a sua família? Como é que está a sua casa? Como é que estão seus filhos? Como é que estão os cultos domésticos? Como é que está a criação dos seus filhos? Tem leis dentro da sua casa? Quem é que rege a sua casa? É a palavra. Quem é que rege os seus filhos? É a palavra? Ou é os celulares, a internet? A desordem foi muito grande e o preço foi alto. Um caso desse, querido, alerta todos que estão na eminência, na criação, na educação dos seus filhos. Os filhos devem ser instruídos na palavra de Deus, devem ser ensinados a buscar a Deus, a orar a Deus, a adorar o Senhor. Os filhos devem ser ensinados que são heranças do Senhor, heranças de Deus. E é nossa responsabilidade de educá-los, de ensiná-los no caminho que deves andar. E não criar barreiras entre o filho e a relação com os pais. A desestruturação do lar de Eli trouxe o juízo de Deus e trouxe consequências desastrosas por conta da falta de caráter, de compromisso, de ensino aos filhos de Eli. Louvado seja Deus. Estas podem ser de menor ou maior gravidade. Tem lares que exageram tanto na desobediência, a falta de respeito, a falta de temor aos pais. Filhos que desonram os pais e eles não os repreendem. Deus os julgará. Deus descerá com a espada de juízo e colocará a casa de muitos crentes em ordem. Preste atenção nisso, querida. Há uma necessidade de ensino muito grande dentro dos lares. Há um papel fundamental que precisa ser revisto pelos pais dentro de casa. Não podemos permitir que o diabo domine nossos filhos, que o mundo eduque os nossos filhos, que o mundo atraia os nossos filhos, que aprisione os nossos filhos. Nós somos sacerdotes, nós somos pastores de nossas famílias. Pais, se aproxime mais, ame mais, vigie mais os seus filhos, cuide mais dos seus filhos, leia mais a palavra de Deus com ele, ensine-os andando, sentando, caminhando, deitando com eles, instrua o filho em que caminho deve andar, porque o mundo os ensinará. Não iremos fracassar dentro dos nossos lares. Não iremos perder os nossos filhos para o mundo. Pais, invoque o nome do Senhor dentro da sua casa. Invoque o nome do Senhor com a sua família. Ore com eles. Leia com eles. Santifique a sua família, Pai. Santifique o seu filho, Pai. Santifique a sua filha, mãe. Em nome de Jesus. Não permita que o diabo ceife, escravize os seus filhos. Tenha esta palavra como alerta. É tempo de consertarmos a nossa casa, porque o juízo de Deus vai começar pela nossa casa. O juízo de Deus vai começar pela nossa casa.
corrija, discipline seus filhos antes que Deus o faça. Foi assim que Deus fez. Alertou Eli, esperou que Eli fizesse, Eli não fez, Deus foi lá e fez. E a disciplina e a correção de Deus a filhos rebeldes, o preço é alto, querido. O preço é alto. Olha o que Deus fez, que a Bíblia chama de anjos seus filhos. E olha o que foi que Deus fez com Lúcifer quando se rebeliou contra Deus no céu. Deus tirou dele todo o brilho, toda a glória e expulsou-o do céu por ter se rebeliado contra Deus, perdendo toda a glória, toda a beleza dos céus, e foi tido como demônios. Ele e a terça parte que o lhe acompanhou. Querido, não queira seus filhos amaldiçoados. Ore a Deus para que seus filhos sejam uma bênção de Deus. Na sua casa, na sua família, aonde eles forem. E que Deus abençoe a nossa casa. Que Deus abençoe a nossa família. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que esta palavra produza um efeito de glória na sua vida. Em nome de Jesus. Compartilhe o nosso canal, nos ajude, deixe aí o seu like, inscreva no nosso canal. Compartilhe com seus grupos, seus amigos. Edifique outras famílias com essa palavra, tá? Eu sou o pastor Laurimar Santos e esse é o nosso canal. É Tempo de Conserto. A paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.